Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação. Esse momento é muito importante e especial, pois é um momento que, além de refletirmos na Palavra de Deus, fazemos reflexões e aplicações para a nossa vida. E assim, com certeza, temos um dia totalmente diferente, porque buscamos a presença de Deus. Mas você sabe, antes da gente descobrir qual será o tema para nós refletirmos, eu convido você a, junto a mim, buscar a presença de Deus por meio da oração. Então vamos orar juntos? Oremos então. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de buscar o Teu reino. É muito importante esse momento contigo, Pai, pois é sempre que, quando nós nos aproximamos de Ti, que nós nos tornamos pessoas melhores. A bem na verdade, Pai, nós queremos ser também filhos melhores. Que o Teu Santo Espírito esteja em nós, transformando o nosso ser a cada dia, fazendo com que a gente se aparta daquilo que é mal e se aproxime cada vez mais daquilo que é bom, a saber, o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a Tua paz, a Tua santa presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje, 23 de maio, quinta-feira, é o outro zero. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Salmos, Salmos 34. Nós vamos ler o verso 9, que diz assim: Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temam ao Senhor, vocês que são santos, pois os que temem não sentem falta de coisa nenhuma. Sabe, esse tema é bastante interessante, o outro zero. Às vezes a gente não para pensar, mas o número zero ele teve a sua origem. Certa vez eu lembro que em um momento de recreação com os amigos, a gente teve que decidir qual seria o time que iria entrar na partida. E aí foi resolvido no pau ímpar, o tão famoso pau ímpar. Naquela ocasião, por incrível que pareça, o resultado que saiu foi zero. E aí ficou naquela pergunta: zero é o quê? Zero é par ou zero é ímpar? Eu sei que nós rimos muito por conta disso. E você deve estar pensando: pense no povo besta é homem. É verdade. A gente, em alguns momentos, ri com cada coisa. Mas falando sobre o número zero, ele é algo um pouco enigmático. Porque o que significa zero? Houve um matemático muito conhecido que inculcou com essa situação a origem do número zero. E ele ficou sabendo que, em determinado ano do século XX, alguém tinha descobrido uma pedra que essa pedra era conhecida como a primeira pintura do número zero das pessoas antigas. Ou seja, a primeira vez que alguém denominou o número zero. E aí ele buscou, até que encontrou muitos anos depois. E aí quando ele estudou sobre aquela inscrição, que foi buscar a sua origem, ele viu que a origem tinha se dado ali por algumas pessoas que eram budistas. E elas viam aquele símbolo, aquele número, como um sinal de nada. Quando a gente olha para a nossa realidade, no contexto espiritual, é exatamente o que, de certo modo, a gente procura. Um zero sofrimento, zero angústia, zero separação. A gente busca por muitas coisas. Por quê? Porque em si o ser humano ele é muito carente. Ele tem as suas necessidades. E uma coisa interessante é que Deus quer suprir todas essas necessidades. Só que, para que a gente tenha todas essas necessidades supridas, é preciso que a gente tema a Deus. E muitas vezes se escreve uma interrogação quando o assunto é temer a Deus. O que seria temer a Deus? Na Bíblia existe uma resposta bastante interessante que foi o próprio profeta Ezequiel, que descreveu como um filho de Deus, como uma pessoa deve temer a Deus. Eu vou ler aqui o trechozinho do verso, se você quiser depois ver aí na sua Bíblia, está no contexto de Ezequiel 18, versos 7 ao 9, que diz assim, deixa eu localizar aqui: Não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada, e não rouba. Reparte o seu pão com o faminto, e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro, e não cobra juros. Desvia a sua mão da injustiça,
e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos estatutos e guarda os juízos divinos, procedendo retamente. Esse tal é justo, e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Aqui tem as características de uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ele não sente falta de nada. Davi, como eu vou me tornar uma pessoa assim? Para a gente alcançar esse status do outro zero, ou seja, de zero necessidades, de zero carências, é preciso que a gente demonstre isso com as outras pessoas. Como assim? Olha o que diz esse ponto aqui da meditação, que eu achei bastante interessante e eu gostaria de trazer a você. Diz assim, ó, uma pessoa que alcançou esse status, ela tem zero orgulho e, portanto, não nutre os problemas. Ela tem zero cobiça e, portanto, consequentemente, não busca o que é prescindível. Ela tem zero de mentira e, por essa razão, vivemos sem incoerências. Há zero de egoísmo e, como resultado, nos alegramos com a felicidade dos outros. Há zero de carências, pois vivemos o tudo de Deus. Percebe que uma forma da gente identificar uma pessoa que, vamos dizer assim, é completa em Deus, essa pessoa demonstra com os outros? Como tem sido a sua vida? Você tem vivido de forma amargurada? Você tem sentido, por mais que não deseje, inveja do próximo? Tem cobiçado as coisas dos outros? Tem se irritado com o outro com muita facilidade? Isso demonstra que você está carente de algumas coisas, que você ainda não está completo. Davi, então, como eu faço para ser completo e não ter necessidade nenhuma, ter zero necessidade das coisas? Uma das formas é exatamente isso que nós estamos fazendo, buscando a Deus. A palavra santo significa ser separado, e o verso foi bem claro ao dizer, vocês que são santos. Vocês que são santos, ou seja, vocês que são separados a Deus, vocês que são consagrados a Deus, vocês que buscam a presença de Deus constantemente, vocês vão alcançar essa realidade tão desejada. Zero necessidades, zero carência, ou seja, o outro zero tão almejado. Chegamos ao fim de nossa meditação. Hoje nós meditamos em um status que nós queremos muito alcançar. E eu creio pela fé que se nós nos mantivermos juntos, buscando a presença de Deus todos os dias, em todos os momentos, nós iremos sim alcançar esse status tão desejável. Que Papai do Céu possa te abençoar, possa te proteger de todo mal e te trazer novamente aqui amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.